Alguma coisa acontece no coração de inúmeros jovens quando a Rua Pinagés cruza com a Rua Heitor Penteado. Entre os vários prédios do bairro Sumarezinho, na movimentada metrópole paulista, resiste um casarão dos anos 50. Quem abre seu portão de ferro, logo se depara com um jasmim manga num bonito jardim. E mais adiante, uma pequena escadaria que é cenário oficial das fotografias de tantas atividades, que mobiliza os afetos de cada pessoa que vive processos de formação, experiência e acompanhamento nesta casa, o Centro Magis Anchetano. Quando eu comecei no Anchetano, eu não sabia o que eram os eventos, eu não sabia, e eu ficava fazendo as perguntas para eles, o que era, o que vinha a ser aquilo, eles iam me explicar, aí que eu fui aprendendo o que é que eles vinham buscar, aprender as coisas aqui para levar para as comunidades deles, né? E aí, quando eu cheguei na casa, a primeira coisa assim, que me chamou a atenção foi a recepção, a acolhida. Então, pessoas que participavam, colaborando, e os próprios jovens e as jovens que frequentavam, tinham uma atmosfera de que pertenciam a essa casa. Então, essa casa tinha alma, tinha aconchego, e aquilo me acolheu de uma forma que eu quis estar aqui sempre. Em todos esses anos de história, muitas são as marcas de Deus que fazem este lugar ser mais. Tantas são as características que garantem ao anchetano sua identidade, que o tornam único no mundo. O anchetano ele tem um legado na igreja, na sociedade, de acompanhamento junto aos jovens. Quando foi criado o Programa Mais Brasil, uma resposta dos jesuítas ao acompanhamento, à formação da juventude, o anchetano trouxe esta herança de anos que já vinha fazendo para nos ajudar também a conectar, a trabalhar em rede. O anchetano teve que se adaptar à equipe já existente, teve que também ver como poderiam assessorar, integrar todo um corpo que estava sendo aí unificado para trabalho em comum, um trabalho em rede. Ser mais anchetano é chegar para uma tarde de espiritualidade e encontrar cuidado em cada canto preparado para a partilha. Ser mais anchetano é ampliar os horizontes e olhares ao participar de uma formação sensível e profunda sobre alguma temática que toca as realidades juvenis. Esta casa, ela é o lugar de passagem de muitos jovens. É o espaço da convivência, também de aprendizagens, não só de quem se sente como jovem e passa pela casa, mas também como nós, jesuítas e outras pessoas colaboradoras que fazem ou fizeram parte da equipe do Anchetano nestes tempos. Ser mais anchetano é entrar numa capela que, com as singelas belezas da arte de Cláudio Pastro, convida a louvar ao Senhor e dali sair para amar os irmãos. Ser mais anchetano é se impressionar com a capacidade da criatividade humana em ambientar espaços com tecidos, velas e elementos que dizem tanto daquilo que está sendo refletido. E essa casa, que é o Anchetano, que foi quando eu cheguei em 2020, na primavera, é uma casa que sempre escutei na sua história, que tinha o dom de acompanhar, a vocação de acompanhar os jovens, de acompanhar as pessoas. Então, juntou a minha experiência, né, de ser acompanhado por Deus, de ser acompanhado na minha formação como jesuíta, né, também com esse desejo de colocar a serviço dos demais e, sobretudo, das juventudes, esse dom de acompanhar os demais. Né. Ser mais anchetano é experimentar a ansiedade gostosa de embarcar em um ônibus rumo a Itaici para estar em profundo silêncio junto a centenas de jovens que buscam uma relação íntima com Deus através dos exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola. E não existe uma única experiência com a juventude no interior da igreja. Existem várias experiências. E nesse contexto a gente vai aprendendo também a se abrir, a acolher, a reconhecer que o mistério está no outro também, a reconhecer que o outro é jovem, tem sua experiência própria, que essa experiência é bonita, que essa experiência é importante, não é? E que aqui é um espaço de integração.
e que aqui a gente pode, com muita tranquilidade, nos reconhecermos como diferentes, né? E nos acolhermos, cada um a partir da sua própria experiência. Né? Ninguém precisa ser a mesma coisa. Pelo contrário, a diversidade e a alegria está em que reconhecemos que nós somos diferentes. Né? E que nós precisamos avançar na perspectiva da acolhida desse Ser mais anchetano é saber que no primeiro domingo de todo mês vai estar disponível nas redes sociais um material de oração que ajuda a cultivar a espiritualidade no cotidiano, já que fé e vida não se separam. E eu acho que é isso que o anchetano traz para mim. Essa ligação com Deus de uma forma diferente do que a gente aprende na catequese, no crisma. Uma vivência mais próxima, conseguir enxergar Ele no nosso dia a dia, na nossa história, na nossa vida. E eu acho que a principal marca que o anchetano trouxe para mim é exatamente isso. Olhar minha vida de forma diferente, com os olhos um pouco mais amorosos, um pouco mais acolhedor, um pouco mais de aceitação das coisas que eu sou, que eu faço, e perceber que Deus está ali presente comigo a cada momento. Ser mais anchetano é passar uma semana ao lado de pessoas do Brasil inteiro, se doando aos demais, através de um voluntariado diferente de outros tantos voluntariados. O anchetano, eles já sentem que tem alguma coisa que é de mente aberta. E sobre a metodologia. E a metodologia, né, de trabalho da casa é uma metodologia que pensa o jovem de uma, né, assim, a formação integral. Então, quando eles não só se beneficiam pensando a relação de si consigo mesmos, né, em todas as atividades tem essa preocupação de como é que é a minha relação com o outro, com Deus, com a natureza, com o mundo. Então, começando por aí, não tem como ficar em algo somente intimista, né? As reflexões que são provocadas levam sempre a um olhar mais amplo. Ser mais anchetano é se dispor a despir-se internamente e mergulhar nas profundezas do próprio poço para ousar projetar a vida em direção a um futuro cheio de esperança. Acho que o anchetano contribui com o processo formativo de jovens principalmente a partir de duas questões que me parecem centrais. A primeira é a atenção que o anchetano sempre teve às especificidades da condição juvenil, da condição e do contexto juvenil. Então, se a gente pensar, quando ainda se tinha muito pouca elaboração conceitual, metodológica, pastoral não digo, mas conceitual e metodológica sobre juventude, o anchetano já estava se dedicando a elaborar propostas específicas para esse público. Disso que resultou, no final da década de 90, a adaptação da proposta dos exercícios espirituais de 30 dias em etapas. Que, se a gente olha essa proposta, a gente vê como que ela está atenta à condição e ao contexto juvenil. Ser mais anchetano é passar o final de semana em formação para ser mais para os demais, na sua integralidade, no grupo, na paróquia, na comunidade, conhecendo gente nova e dedicada à vida das juventudes. Ser mais anchetano é saber que a festa também é importante e ficar na expectativa pelo mês de junho para subir o mastro, comer comida boa e celebrar os santos juninos no arraiá. Gostaria que o jovem que fosse anchetano, a jovem que fosse anchetano, que eles entrassem ali como um lugar sagrado, como um oásis onde se encontra a vida, se encontra a amizade, se encontra com Deus, se encontra consigo mesmo. Então, e o anchetano não é só o espaço, né? O anchetano é tudo que ele realiza, né? E se a gente olha hoje no programa Magis, quer dizer, as pessoas que estão ali, elas estão pensando nos jovens na Ilha do Marajó, elas estão pensando nos jovens em Cascavel, elas estão pensando nos jovens em Recife, elas estão pensando nos jovens em Belo Horizonte, elas estão pensando nos jovens em Curitiba. Então, que elas tenham esse carinho, né, que é um lugar sagrado mesmo, né, como um lugar, um espaço de vida, de vida. Ser mais anchetano é tudo isso. É também cada memória pessoal e coletiva, construída neste lugar repleto das graças de Deus. Mas, sobretudo, ser mais anchetano é cada pessoa que passa por aqui e que marca este centro. É cada jovem,
cada jesuíta, cada colaborador, cada funcionário que dá vida e sentido à bela poesia concreta desta esquina. Para o enxetano. Casa, assim te chamam. Quantos não cruzam teus portões em busca de, sedentos para, ofegantes por, ansiosos com, desejosos. E na tua varanda, no teu jardim, na tua cozinha, na tua capela, na tua gente, encontram acolhida, diálogo, vida. Casa, assim o és, de, para, por, com os jovens, as juventudes, que continue sendo, em movimento, em companhia, casa aberta, casa viva, morada, lar. Então também fica aqui o que eu desejo para os próximos 70 anos do Dom Enxetano, que ele continue sendo essa casa.